livro de Gênesis, o primeiro capítulo do primeiro livro. E é bem propício a gente estar falando sobre isso hoje, que é o último dia do ano. Mas, depois de meia-noite, vamos dar início a um novo ano, a uma nova contagem, mais 365 dias. E uma coisa importante para a gente entender é que nada vai mudar da meia-noite, de 11h59 para meia-noite, se nós não mudarmos. O horário da troca de um ano para o outro não é um horário místico. Pelo contrário, se o Espírito Santo de Deus não produzir vida em nós, não vai adiantar nada. Nós vamos continuar com os mesmos problemas, com os mesmos pecados, e da mesma maneira no ano que vem, sofrendo do mesmo jeito. E o que Gênesis 1 tem a ver com isso? Como nós acabamos de cantar, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, no princípio de todas as coisas era assim. Nós não podemos ler Gênesis imaginando que é um artigo científico. O problema é que muitas pessoas que se frustram com Gênesis, se frustram com a Bíblia, é porque elas querem encontrar em Gênesis um tutorial minucioso de como Deus fez o mundo. A gente tem que ter a noção que Moisés estava falando para o povo de Israel sobre o Deus Criador, sobre o Deus verdadeiro, quando o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito, no meio de vários falsos deuses. E é interessante que em cada dia da criação, Moisés vai derrubando, vai caindo por terra a noção dos falsos deuses. Ele começa a mostrar para aquele povo quem é o Deus verdadeiro. E por que isso é propício para nós? Primeiramente, iniciando o texto, quantos deuses nós não levantamos nas nossas vidas? Quantos deuses nós não colocamos no nosso panteão nesse ano que se passou? Isso não pode acontecer. Gênesis 1 é esse antídoto contra os falsos deuses. Gênesis 1 é esse antídoto contra a falsa crença. E aí a gente vai ver que não existe na Bíblia nenhuma ideia de teogonia. A Bíblia não fala para a gente como que Deus nasceu, quem criou Deus. E é por isso que o nosso Deus é diferente. Nós não vamos encontrar na Bíblia nenhum versículo dizendo como que Deus começou a existir. A ideia da Bíblia, a ideia de Moisés, o texto bíblico para nós do Deus verdadeiro é justamente o Deus que é. O Deus que nunca passou a existir a partir de nada, pelo contrário. A Bíblia nos traz a ideia de cosmogonia, que é a origem das coisas, e não de teogonia, a origem do Deus. Isso é importante para nós, porque quem busca a origem do Deus, quem busca a origem da origem, quem explica o seu Deus, são os povos pagãos. São os povos do Egito, os povos da onde o povo de Israel estava saindo. Nós não temos nenhuma necessidade, e o texto bíblico não tem nenhuma preocupação em nos dizer como que Deus começou a existir. Simplesmente porque essa noção de existência que nós temos não se aplica a Ele. Então o pressuposto da Bíblia é que Deus existe. A Bíblia já começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele já era, Ele já estava antes de todas as coisas. O pressuposto é que Ele existe, que Ele é. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Interessante que tem algumas pessoas que acreditam que no princípio, vírgula. Então nesse princípio tinha alguma coisa oculta. Em algumas traduções não tem a vírgula, porque a ideia da vírgula no nosso princípio do português é para que a gente possa compreender melhor. No original hebraico não é assim. A ideia de no princípio criou Deus os céus e a terra é justamente, Moisés está dizendo, quando Deus começou a criar os céus e a terra, ou seja, não havia nada antes. A Bíblia não deixa para a gente
nenhuma pista de que havia alguma coisa antes de quando Deus começou a criar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o Deus, e a gente vai ver que todo o capítulo 1, ele é o nosso protagonista. A palavra que mais vai se repetir aqui, o nome, a nomenclatura, é criou Deus. Deus viu que era bom, Deus abençoou. Ele é o nosso protagonista do capítulo 1, porque está descrevendo toda a criação, mas não é sobre a criação, é sobre o Deus Criador. A ideia é o artista e a sua obra. Então, Deus ele não é explicado, a Bíblia não tenta explicar Deus, a teologia não tenta explicar Deus. Pelo contrário, nós nos achegamos no texto, e Gênesis 1 quebra tudo isso em nós, porque Gênesis 1 vai deixar claro para a gente que Deus não é explicado, Deus não pode ser explicado. Deus, ele é a explicação de tudo, e é por isso que Moisés começa falando isso. Quando Deus começou a criar, criou Deus os céus e a terra. É o aumentativo que indica a pluralidade. Então esse Deus que é muito, muito majestoso, ele é o Elohim, ele é o nosso protagonista, ele é o sujeito principal do texto. E nós vamos ver em Gênesis 1 que ele domina a criação e ele abençoa a criação. Ele domina sobre tudo, ele abençoa. Ele conduz as coisas que ele está criando, ele abençoa, ele ama. Ele ama o que ele está fazendo. Então, mais uma vez, para a gente entrar no texto, o problema é exigir respostas de Gênesis que o texto não está preocupado em responder. Exigir respostas que não são a intenção do texto. Esse Deus aqui, esse Elohim, ele é o protagonista. E ele começou a criar todas as coisas. No princípio, quando Deus começou a criar, ele criou os céus e a terra. Céus e terra aqui é uma expressão una, como se fosse unha e carne. Não é que Deus criou os céus e ele criou a terra, ele criou tudo. Então, quando Deus começou a criar, ele criou tudo, ele fez toda a criação, céus e terra, a ideia de junção. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. No princípio criou Deus os céus e a terra estava em caos absoluto, a terra estava totalmente sem sentido de ser. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, quando Deus começou a criar, era assim. E Ele chama todas as coisas da criação, e nós vamos ver como que é a construção do texto para a criação. No versículo 3, Moisés vem dizendo para a gente: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus chama todas as coisas da criação, e percebe que enquanto Ele não chamou, nada veio a existir. Enquanto Deus não disse, haja, nada passou a existir. Era tudo um caos completo. Era tudo um erro, tudo um vazio absoluto. Deus disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E é assim que Deus começa a sua criação. Vocês já pararam para pensar, e essa é a pergunta que o cientificista coloca, né? Mas se houve luz no primeiro dia, como é que só vai existir luminares, sol, luas e estrelas lá no quarto dia? Como que existe luz antes? Como que existe dia antes? E só depois é que vai existir lua, sol e estrelas. Disse Deus, haja luz. Deus coloca ordem no caos. Deus chama todas as coisas à existência, e o primeiro ato de Deus é organizar tudo que estava nesse caos completo. O primeiro ato de Deus é organizar a situação caótica. E o que ele faz? Viu Deus, ele dá valor, que a luz era boa, ele dá valor ao que era caótico. Deus dá lugar, fez separação entre luz e as trevas, ao que era ermo, ao que era vazio. Deus, ele dá significado ao que antes era caótico e sem valor. Viu Deus que a luz era boa, e ele fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite.
houve tarde e manhã, o primeiro dia. Como eu falei, nós não podemos confundir isso aqui com artigo científico. Porque o que nós vamos ver? Qual que é a construção de Deus? No primeiro dia, ele disse, haja luz. A luz existe, e a gente vai ver lá nos versículos 14 ao 19, que ele coloca os luminares, depois que já existe luz e trevas. Dos versículos 6 até o 8, ele vai dividir o firmamento, ele vai fazer separação entre os céus e os céus. E o que ele vai fazer depois, que ele já separa os céus dos céus? Lá no 20 ao 23, ele vai preencher o vazio que era inabitável. Dos versículos 9 ao 12, ele disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E aí Deus vai dividir as águas da terra. Ele já dividiu os mares, agora divide as águas da terra. O que ele vai fazer depois? Lá na frente, ele vai colocar isso para os animais terrestres, lá no sexto dia, no penúltimo dia da criação. Você percebe então qual que é a construção de Moisés aqui? Como que o texto é paralelo? Primeiro, segundo e terceiro dia, ele cria. Quarto, quinto e sexto dia, ele preenche as coisas criadas. E durante 6 dias, Deus age minuciosamente, preocupado com cada coisa dessa criação. Durante 6 dias, Deus vai conduzindo as coisas e colocando cada coisa no seu devido lugar, com detalhes. Então, Gênesis não é para explicar a Deus. Gênesis não é a ideia de como Deus passou a existir. Gênesis está falando para nós daquele que criou. Está descrevendo o Deus que criou, como ele fez criando. Mais do que como ele fez, a gente está vendo o que ele fez. E a gente está vendo quem é que fez. Como eu falei no início, o artista e a sua obra. Se fosse um artigo científico, a gente ia ficar aqui dias e dias, discutindo e tentando entender cada detalhe disso. Mas o ponto é que a criação em dias nos faz entender, é um meio simples para que nós possamos compreender a obra relacional de Deus com a sua criação. Como que os 6 dias de Deus, como que a obra do Senhor, como que Deus age na criação e nas nossas vidas. Então, se fosse para discutir cada detalhe, seria impossível. Mas vocês percebem que Deus, como eu falei, ele prepara as coisas, primeiro, segundo, terceiro dia, e aí ele vem encaixando. A gente lê comigo de novo, versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e Deus fez separação entre a luz e as trevas. Ele chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E lá no versículo 14, disse também Deus, depois que ele já disse haja luz, Deus disse também, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem a separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus coloca eles no firmamento dos céus. E aí a gente vê lá no 6, disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. E aí o que nós vamos ver no versículo 20? E disse também Deus, povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. A gente vê lá no 9, diz também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E a porção seca, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares. Viu Deus que isso era bom. E ele disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. E aí nós vamos ver, lá no versículo 24, disse também Deus, essa terra produz seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos. Deus, ele elenca, ele prepara o que ele vai fazer,
e aí depois ele faz. E ele minuciosamente, de maneira detalhada, ele está preocupado com cada coisa da criação, cada criatura. Ele está preocupado aonde vai se encaixar cada um. Vocês lembram como que começa Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, toda a criação Deus fez, mas essa criação estava caótica. A palavra aqui, para sem forma e vazia, as duas palavras, é a mesma palavra que aparece lá no dilúvio, uma coisa caótica. É a mesma palavra lá em Isaías, quando Deus fala por muitas vezes, né, que eles vivem de maneira caótica. Então, é uma desolação total. Em uma desolação absoluta, em algo totalmente sem rumo, Deus chama todas essas coisas à ordem. No princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. A terra aguarda a ordem do Senhor. A terra aguarda a ordenação, a organização de Deus. O que isso tem a ver com o nosso ano que se passou, irmãos? O que isso tem a ver com tudo que está acontecendo nas nossas vidas? Do que nós lemos até agora, você conseguiu perceber alguma coisa que é importante para a sua vida em Gênesis 1? Você conseguiu perceber alguma coisa que quebra algum Deus com D minúsculo na sua vida? Se você não conseguiu perceber ainda nada que incomoda a idolatria na sua vida, a gente precisa repensar então o que nós estamos fazendo da nossa vida. Porque talvez a nossa vida esteja caótica. Talvez nós estamos vivendo sem rumo, como a terra era antes. Será que a nossa vida tem sido sem forma e vazia? Nós não podemos começar o novo ano, não vai adiantar nada nós elencarmos vários projetos se a nossa vida estiver sem forma e vazia, se a nossa vida estiver em caos e em erro. Olha como que Moisés coloca aqui: havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. Esses termos sombrios, olha como que tudo é tão sombrio. Não dá uma agonia na gente quando a gente lê o versículo 1 e 2? Parece que isso, por si só, essas coisas não vão chegar em lugar nenhum. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, mas não tinha contato. As águas não tinham vida, porque elas estavam somente com o Espírito de Deus pairando sobre elas. É interessante que o Espírito de Deus pairando por sobre as águas é como uma pomba. A ideia do texto no hebraico é exatamente isso: como uma ave, como uma águia, como uma pomba voando sobre a face do abismo. Uma ave mãe que voa sobre sua ninhada, mas essa ninhada está caótica, está sem forma, está vazia. E com um contato íntimo, no versículo 2, é que as coisas vão começar a se desenvolver e tomar forma. Então o Espírito de Deus pairando como essa ave mãe é que vai gerar contato íntimo no abismo, no caos, no nada, para que as coisas passem a existir. Então somente Deus é que produz forma do que é informe. Nada mais pode produzir vida a partir do que não tem vida. Somente Ele sustenta a vida que Ele produz. E aí a gente chega no 3, disse Deus: haja luz. Enquanto Deus não falou, nada vem a existir. Enquanto Deus não fala haja, o caos permanece e o vazio continua. Enquanto o haja não é invocado, não é alcançado, enquanto o haja não é colocado na nossa história, não tem nada. Sem o haja não existe vida, só existe caos e vazio. Mas esse é o nosso Deus, é quem dá ordem no caos. Esse é o nosso Deus, é quem cria luz para os luminares. Então essa luz que começa a existir no dia 1,
que passa a vigorar, ela é mais forte do que a luz do sol, é uma luz anterior à luz do sol. O primeiro passo de Deus é dar luz ao caos, é dar luz às trevas. A construção tenebrosa do versículo 2, a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairando sobre a face do abismo, essa construção assombrosa, tenebrosa, vai dando lugar à glória crescente de Deus nos dias, conforme Deus vai dando forma às coisas. E o primeiro passo dele é chamar a luz. O primeiro passo dele é o haja. E aonde que toda essa obra de criação vai culminar? Aonde que toda essa obra de criação vai ter o seu ápice? A gente chega lá no versículo 24, na terra, que disse também Deus, produz a terra seres viventes, e Deus manda a terra produzir os animais, seres viventes que vão viver na terra, os animais selváticos. Mas olha o que acontece no versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Ele se envolve pessoalmente. Não que as outras coisas não tenham sido criadas por ele. É claro, ele colocou cada coisa em seu lugar e delegou funções. Mas na construção do homem, na criação do homem, o nosso Deus ele se envolve de maneira amorosa, de maneira pessoal. Em contraste com o versículo 24, onde ele manda a terra produzir, no 26 ele diz, façamos nós, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então olha só como que Deus se envolve, ele coloca de si na criação do homem, absolutamente. Ele coloca o homem como esse mordomo da criação, conforme a nossa semelhança, conforme a nossa imagem. A gente está falando de um Deus que trabalhou preocupadamente, minuciosamente, se atentando a todos os detalhes, em todos os dias da criação. A gente está falando de um Deus que se envolveu nisso aqui, com tudo que ele é. E aí, por último, depois que está tudo pronto, ele cria o homem, ele faz o homem a sua imagem e a sua semelhança. Tem ele domínio. O que é essa imagem e semelhança? Esse espelho, esse magodei. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos. Tem ele domínio. A gente está vendo um Deus aqui que domina sobre a sua criação, que chama ordem ao caos, que organiza o que estava caótico, que dá sentido ao que estava vazio e erro. E no versículo 26, ele se envolve na criação do homem. Qual que é a parte que nos cabe? Como eu falei, como que Gênesis 1 pode ser importante para nós nesse ano que se inicia? Qual que é a parte que nos cabe em Gênesis 1? O protagonista da nossa história, ele coloca atores, ele chama personagens que vão ter um significado absoluto nessa história, que é ser conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. O que é que nos faz mais parecidos com Deus? O que é que nos faz semelhantes ao Senhor? O Senhor nos chama e dá essa ordem ao homem que ele faz conforme a sua imagem e semelhança. O Senhor nos chama para quê? Para, assim como ele, trabalhar. E o Senhor nos dá esse encargo de trabalhar. Façamos o homem, ele se preocupa com isso, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E esse homem tenha domínio, né? Essa imagem e a semelhança de Deus é ter domínio sobre os animais, sobre toda a terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, semelhança, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, de uma essência, aqui não está falando sobre a criação de Adão. Criação de Adão e Eva. Homem e mulher, Deus criou o homem, a humanidade. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a,
dominai sobre os peixes. Deus vai falando, dominai, esse que vos tenho dado todas as ervas, todos os animais, todas as aves. Tudo isso aqui é responsabilidade de vocês. Assim como eu trabalhei, trabalhem. Aí você vai falar assim, sim, eu trabalho, eu já trabalho, eu só consigo me sustentar até hoje porque eu trabalho. E aí esse que é o ponto. Você trabalha, graças a Deus, todos nós trabalhamos, mas você trabalha como o Senhor te ordenou a trabalhar? Ou você trabalha como o mundo te diz que você tem que trabalhar? Você trabalha conforme o Senhor nos encarregou do trabalho? Você trabalha como os povos pagãos dizem que nós temos que trabalhar? E Gênesis 1 vai falar para a gente muito sobre isso, sobre a nossa responsabilidade de envolvimento com o que nós fazemos, com o nosso trabalho. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, sejam fecundos. Então, tudo que Deus faz pela criação, faz pelos homens, Ele chama o homem a ser mordomo da criação, a ser esse servo que trabalha como Ele trabalhou, e a refletir sua glória na criação. Então, a primeira coisa que a gente começa a entender aqui, é que o Senhor nos chama para trabalhar, mas não é a maneira que nós achamos que é o trabalho. O Senhor nos chama para trabalhar a maneira dEle. E o que é trabalhar a maneira dEle? O que é trabalhar como o Senhor quer que nós trabalhemos? O Senhor nos chama para trabalhar a maneira dEle, e não somente isso, a trabalhar com o gosto que Ele trabalha. Você já alguma vez reclamou da sua profissão, da profissão que você tem? Deus nos chama a abençoar o nosso trabalho. Se nós não temos prazer no que o Senhor tem nos delegado, nós não estamos trabalhando como Deus nos delegou o nosso trabalho. E vamos ver aqui no texto algumas pistas de como é o trabalho do Senhor, para que a gente possa trabalhar assim e servir ao Senhor, glorificando o seu nome, como Ele trabalha. Como que nós podemos ser verdadeiramente imagem e semelhança do nosso Criador. Percebe que, como eu falei, do caos, Deus traz ordem. Do nada, do vazio, Deus traz sentido. E como é que Ele começa a trabalhar? Ele faz separação das coisas. Ele faz separação entre luz e trevas, a gente vê no versículo 6. Faz separação entre águas e águas. No 7, ele faz separação entre as águas de baixo e as águas sobre o firmamento. No 14, no 18. Então, que no nosso labor, a gente saiba trabalhar. A gente saiba separar as coisas. A gente saiba trabalhar como o Senhor. Como Ele fala em Levítico 20, 25 ao seu povo. Separação entre o que é imundo e o que é limpo. O que glorifica a Deus e o que não glorifica. Nós saibamos separar a luz e as trevas, trabalhar como o Senhor. Um outro aspecto do trabalho do Senhor, refletindo em nós, é justamente a ideia de, percebe a preocupação de Deus, como eu já falei, primeiro, segundo, terceiro dia, Ele prepara tudo. Ele prepara a luz e as trevas para colocar os luminares. O Senhor, Ele prepara o firmamento para separar as águas e colocar as águas de cima e as águas de baixo. O Senhor, Ele separa a terra das águas secas, a água da terra seca, para colocar os seres viventes. Os seres viventes na água e os seres viventes na terra. Nosso trabalho tem que ser assim, irmãos. A gente não pode deixar as coisas para a última hora e fazer tudo de maneira precipitada. Essa não é a maneira que o Senhor trabalha. Essa não deve ser a maneira que nós trabalhamos. Como que você passou esse 2023? Foi num sufoco, fazendo todas as coisas de última hora? Para Deus, e a gente vai ver isso no texto bíblico, em toda a Bíblia não existe separação do que é o seu trabalho secular. Não existe secular. Todo o nosso trabalho é para o Senhor. Você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para o Senhor. E trabalhando para o Senhor, entendendo isso, que nosso serviço é em primeiro lugar para Deus. Você, nesse ano que passou, às vezes teve mais estima com o seu patrão ou com o seu Senhor?
verdadeiramente. Porque o Senhor nos chama para trabalhar para Ele e ter estima em primeiro lugar com Ele. Porque quem nos delega a função de ser imagem e semelhança é o nosso Deus. E o Senhor, Ele dá ao homem essa função de trabalhar como Ele trabalhou. De sujeitar todos os animais, de dominar, de abençoar todas as coisas, toda a criação que está debaixo do seu mandato. Mas o capítulo 1, ele não acaba no versículo 31. Capítulo 1, a narrativa vai acabar lá no versículo 3 do capítulo 2. E o capítulo 2, depois do sexto dia, depois que minuciosamente Deus criou, construiu todas as coisas, colocou cada coisa no seu lugar, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você trabalha como o Senhor? Como que você trabalha? Você trabalha a imagem e semelhança de Deus? Você descansa no sétimo dia? Você tem descanso? Uma coisa maravilhosa e interessante é que mentiram para nós sobre o sétimo dia. Sábado não significa 7. Shabat não é o sétimo dia. A palavra no hebraico que é Shabat não é sétimo. A palavra no hebraico que é Shabat, isso é que é maravilhoso. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia. O Shabat é o descanso. A palavra para descanso, o que é Shabat? Deus descansou nesse dia, no último dia, de toda a sua obra que tinha feito. E o texto inclui para nós o descanso no trabalho. O descanso não está separado do trabalho. O que a gente está entendendo então? Descansar é trabalhar. Contemplar é trabalhar. Vocês não acham que Deus, depois que Ele chegou no sexto dia, quando veio o sétimo dia, Ele estava esbaforido e exausto? Isso é impossível na narrativa bíblica. E não é isso que o texto está falando para nós. Deus, no sétimo dia da sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Ele descansou de toda a sua obra. A palavra Shabat, ela é literalmente isso. Cessou. É cessar. É parar. Deus parou de toda a sua obra. Deus terminou toda a sua obra. Ele pegou toda aquela terra caótica, trabalhou nos 6 dias, elencou tudo, organizou todas as coisas, e no sétimo dia ele parou. Esse é o Shabat. Isso é parar. Ele para contemplando, ele para desfrutando do que ele fez. Por isso que não é, ele estava cansado da sua obra e foi repousar. Não é isso. Deus descansou de toda a sua obra e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Por que Deus o abençoou e o santificou? Porque nele, no dia sétimo, ele descansou, mais uma vez, né? Ele Shabat, ele cessou de toda a obra que como Criador fizera. O que Deus está fazendo e é um modelo para nós? Depois de todo o trabalho dedicado, depois de todo o seu labor, Deus desfruta do que Ele fez. Ele contempla. Ele olha para tudo, para como tudo isso é tão bom. Ele para. Está tudo completo, está concluído. Ele tem repouso da realização. Ele não tem um repouso esbaforido. Ele tem um repouso de quem estava correndo e agora está exausto. Ele tem um repouso de quem contempla o que fez. Ele está satisfeito. O Senhor tem satisfação no sétimo dia. E Ele santifica esse dia com a sua satisfação. O Senhor santifica esse dia com a sua contemplação, com o seu desfrute. Por que o Senhor ele pode chegar no sétimo dia e parar, irmãos? Porque finalmente está tudo terminado. Ele fez tudo o que ele precisava. Ele fez tudo o que era necessário.
E mais uma vez, até agora, do nosso ano que se passou e do ano que se inicia, isso não te acrescenta nada. Você não consegue compreender qual que é a construção de Deus e qual que é a nossa responsabilidade diante da construção de Deus, segundo o texto bíblico. O nada não faz sentido, irmãos. A sua vida não é nada. O nada não teria sentido nenhum. O nada é caótico. Nós não somos chamados para viver no ermo, para viver no vazio. A nossa crise, tantas vezes, essa é a crise de quem caminha, chega aos 40 anos, olha para trás e fala assim: gente, mas eu não fiz nada da minha vida. Essa é a crise de quem passou 2023, olha para trás, para todos os meses que passaram, fala assim: meu Deus, eu não construí nada em 2023. Essa é a crise do nada. O nosso Deus, ele não tem crise do nada. Nosso Deus, ele fez todas as coisas da maneira que ele queria fazer. Ele fez todas as coisas perfeitas. E ele descansa, ele desfruta, ele contempla, porque ele fez tudo. E por que é, se nosso Deus fez tudo perfeitamente, por que é que nós temos crise? Por que nós temos preocupação com o ano que se passou? Por que o passado pesa tanto? Por que a gente chega às vezes no final do dia, à noite, olha para o nosso dia e fala: eu não consigo dormir, a ansiedade está me matando, porque eu não fiz nada no dia que passou, como que eu vou dormir para amanhã? Se o nosso Deus é esse Deus que trabalha perfeitamente, por que nós não somos as pessoas que trabalham perfeitamente? Tem uma razão muito simples para isso. Adão e Eva, eles caíram do estado perfeito de imagem e semelhança total. A crise que Adão e Eva têm é a mesma crise que nós temos. Nós temos a tentação de colocar Deus no nosso tempo, mas Deus nos chama para entrar na eternidade, no descanso, na contemplação. Isso é o Shabat, a contemplação de tudo que foi feito e o chamado a entrar no Shalom, na paz. O nosso Deus, nós queremos colocar Deus no nosso tempo, no nosso relógio. Nós queremos que o Senhor transforme a nossa vida a partir de meia-noite hoje, e que o ano que vem seja um ano totalmente novo. E Deus está falando assim: eu não tenho nenhuma preocupação com o 2024 que vai se iniciar. A minha preocupação com a sua vida é que você entre na eternidade. Viver com Cristo, viver com Deus, é ter a certeza absoluta que a imagem de Deus é refeita em nós, é restaurada. O novo Adão nos faz entrar na nova vida. O novo Adão nos dá um sentido na nossa vida. Jesus Cristo dá sentido, dá forma ao nosso vazio e dá ordem ao nosso caos. O novo Adão nos faz voltar de novo à verdadeira criação, nos faz desfrutar da eternidade aqui no tempo. E todo o tempo para nós, todos os dias vão ser presentes. Ah, mas eu preciso fazer, eu preciso construir, eu não posso parar um dia só para dedicar ao Senhor. Porque essa é a ilusão do nosso coração pecaminoso, de quem fala: não existe dia do Senhor, todo dia é dia do Senhor. E aí, essa pessoa que considera que todo dia é dia do Senhor, naturalmente, pelo seu estado pecaminoso, ela pega todos os dias para ela, e nenhum dia é dia do Senhor. Dizer que todo dia é dia do Senhor é atestar que você não considera que nenhum dia seja o dia do Senhor, seja o dia do Shabat, seja o dia da nossa contemplação, o dia que a gente cessa. Por que a gente pode cessar no domingo, parar definitivamente? Por que o Senhor nos chama para parar hoje? Que a nossa confiança é que de segunda até sábado, todos os 6 dias, nós fizemos tudo que era necessário. Trabalhar como o Senhor trabalha é colocar tudo de nós no que é necessário. E o que nós não damos conta de fazer, nós não fazemos. É simples, nós descansamos. O chamado é para descansar. É um dia de cada vez. O Senhor eterno, o nosso Deus, Todo-Poderoso, Ele fez a criação um dia de cada vez. No primeiro dia, como eu falei no início, Ele diz: haja luz.
Ele faz separação da luz e das trevas. No segundo dia, ele separa o firmamento. No terceiro dia, ele separa a água e a terra. Um dia de cada vez, irmãos. Deus não tem pressa. Deus não tem crise de precipitar as coisas. E o maravilhoso é isso. Isso aqui não é científico. Deus não fez rapidamente tudo brotar de uma forma super. Ele acompanhou o processo lento de toda a criação, em toda a sua plenitude, em toda a sua dificuldade, em todo o seu trabalho. Deus não tem pressa em trabalhar nas nossas vidas, assim como Ele não teve pressa em trabalhar na criação. O que isso nos dá então? Quando você pensa nisso, Deus, o meu Deus, Ele não tem pressa. O meu Deus faz as coisas um dia de cada vez. Ele fez as coisas um dia de cada vez querendo. Isso nos dá perseverança, irmãos. Nós podemos então descansar e fazer o que é necessário a cada dia. Nós podemos trabalhar e descansar. Trabalhar e descansar. Porque o nosso Deus trabalhou e descansou e contemplou. Nosso chamado, o nosso desafio maior é esse, é de trabalhar e descansar. Porque todos nós somos viciados em trabalhar, a gente pode trabalhar até demais. Mas a nossa dificuldade é de descansar verdadeiramente. Porque o nosso vício é de mudar as coisas. E aí, se a gente parar para pensar, como que nós fizemos em 2023, como que a gente pode colocar isso para 2024, se às vezes as coisas são tão difíceis e tão bagunçadas, se o ano que se passou acumulou tanta coisa e nós não podemos agora parar. Não, eu não posso descansar, porque eu tenho muita coisa para fazer. Como eu falei, Deus não tem pressa, irmão. Então o que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? O que você pode fazer então? Sabe aquela palavra lá no versículo 3, a palavra que quando todas as coisas estavam no caos absoluto, a palavra que quando todas as coisas estavam sem forma, quando a terra estava sem forma e vazia, a palavra que dá ordem ao caos, a palavra de vida, ela tem o poder de trazer luz às nossas trevas, de trazer luz às nossas sombras. Essa palavra tem o poder de trazer ordem ao nosso caos. A luz da criação, quando estava tudo somente trevas, a luz da criação conquistou as trevas. É o que a gente lê lá em João 1, em João 1,14, em João 1,1. A luz que brilha tão maravilhosamente conquista, que toma as trevas. Ela pode dar ordem ao nosso caos. Ela pode organizar a nossa vida. O Filho de Deus, ele tem vida em si mesmo. Ele tem vida para dar para nós. Ele tem vida para nos transformar desse nosso estado caído de caos e erro. Lá no versículo 3 disse Deus: haja luz e houve luz. Assim como Ele falou, assim se fez. A palavra viva, a palavra em ação, o verbo vivo, Jesus Cristo, através do qual todas as coisas foram criadas. Ele traz ordem a esse caos. Ele cria luz para que as coisas possam existir. Por que na nossa vida não vai ser diferente? Por que na nossa vida não vai ser assim e vai ser diferente? Você acha que Deus não tem poder de organizar a sua vida? Você acha que você tem uma vida mais complicada do que a terra que estava sem forma e vazia? Esse é o nosso Deus, que chama a vida, que chama a forma, coisas inexistentes, coisas absolutamente sem forma. Esse é o nosso Deus que nos chama para viver como Ele, para trabalhar como Ele, para servir como Ele. E em todas as coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, tem colocado para nós, todas as coisas que o Senhor tem delegado a nós, sobre o nosso trabalho, como eu falei, nós não trabalhamos para o nosso patrão, nem para nós trabalhamos para o Senhor. E sobre todas as coisas que o Senhor tem colocado para nós temos trabalhado nessas coisas como Deus. Como que Deus trabalha então? Minuciosamente, de maneira atenta, Ele observa os detalhes,
Ele prepara o que é necessário, Ele organiza o caos. E o que mais que Ele faz? Ele abençoa a sua criação. Ele abençoa o seu trabalho. Será que eu estou contente? Eu abençoo o trabalho que Deus me colocou para fazer? Eu estou contente com a bênção de Deus? Você está contente com a bênção de Deus? Isso é importante para a gente parar para pensar sobre o ano que passou e o ano que se inicia. A Bíblia está dizendo que Deus fez todas essas coisas, Deus te fez, e Ele abençoou o que Ele fez. Você tem contentamento com a bênção de Deus? Você tem paz, você tem alegria, você tem satisfação? Como Deus tem satisfação? Ele abençoa e é satisfeito, Ele contempla tudo que Ele fez. E nós, irmãos? Nós gostaríamos de ter talvez 10 dias na semana? 60 dias em um mês, 48 horas no dia, porque como Deus fez não é suficiente. Nós gostaríamos de mudar as coisas como Deus fez. Então percebe que o nosso encargo é de trabalhar. Nós não somos chamados para não fazer nada. Pelo contrário, nós somos chamados a nos empenhar e a descansar. Porque é o Senhor que nos chamou à existência, que chamou todas as coisas, que vai nos conduzir. Deus nos dá um exemplo de amor. Então, sobre a criação, sobre as nossas vidas, sobre todas essas coisas, sobre os nossos trabalhos, sobre as nossas preocupações, em qual fato nós estamos incluídos, irmãos? Qual a parte que nos cabe aqui? Será que Deus te ama? Você já parou para pensar nisso? Deus criou todas as coisas e nos deu a sua palavra. Você tem alguma dúvida que Deus te ama? Porque se você tem dúvida que se Deus te ama, você está ainda vivendo no caos, na terra sem forma e vazia. O chamado de Deus para o seu amado é para entrar no seu descanso, é para trabalhar e descansar. Nós nunca vamos conquistar o favor de Deus só trabalhando. Nosso chamado é para desfrutar do amor do Senhor. Então, não importa mais o que aconteceu no ano que se passou. Se for importar alguma coisa de tudo isso, a única coisa que nos importa é que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos conduziu, o Senhor nos trouxe. E o que vai acontecer no ano que vem? O que vai acontecer no ano que vem é que nós, como filhos de Deus, tendo certeza do amor que o Pai tem pelas nossas vidas, tendo certeza do amor do Deus Criador, que nos deu vida, que nos deu existência, que nos deu um trabalho, que nos deu o seu Filho, que nos deu luz, tendo certeza disso, nós vamos trabalhar como o Senhor, nós vamos nos empenhar ao máximo, dando o nosso máximo, como eu falei, dando o nosso máximo no trabalho que é do Senhor. E o trabalho que é do Senhor é o trabalho com a sua família, é o trabalho no seu emprego, é o trabalho com a família de Deus. Se você está negligenciando um desses trabalhos, você não está trabalhando para o Senhor, você está trabalhando para outro Senhor, porque o Senhor é o que faz toda a criação, Ele dá de si, Ele cria essa família e Ele nos chama a descansar. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? Quem te sustentou esse ano? E como eu falei mais uma vez, você tem dúvida do amor de Deus? O Espírito na sua vida está pairando sobre uma água informe? Ou nós estamos falando de alguém que já experimentou o haja, que Jesus Cristo já dá forma às nossas vidas? E se nós temos um noivo, e nós temos forma, nós temos vida para viver, nós temos um trabalho para nos deleitar, nós temos um descanso para desfrutar. Amém? Então esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, é descansar, é trabalhar, é glorificar a Deus em todas as coisas, é glorificar a Deus em tudo que nós estamos fazendo.